Fala pessoal, se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai, já deixa o like no vídeo e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Que Deus abençoe você e sua família. Eu quero falar sobre uma das coisas que eu mais amo falar, porque tudo começa a partir de uma palavra, e a palavra de Deus muitas vezes é compartilhada com homens de Deus através de uma visão. Deus usa de várias linguagens para comunicar à criação aquilo que Ele deseja. Ele fala pela palavra, Ele fala pelos profetas, Ele fala pelos sinais, Ele fala através de sonhos proféticos, Ele fala através de impressões no Espírito. Deus compartilha visões. E é interessante que a maior parte das perguntas que eu recebo sobre visão são pessoas tentando entender um método ou como funciona para. A clareza da visão daquilo que Deus fala, a sensibilidade do entendimento daquilo que Deus fala, não vem através de um método, vem através de relacionamento. Quanto mais eu me relaciono, mais sensível eu fico, menos engano eu tenho. Porque quando uma mulher grita nesse auditório, eu não sei quem é, mas quando a minha mulher grita nesse auditório, eu sei que é ela que está gritando. Alguém está comigo? Diga amém. Talvez essa certeza não viria no primeiro mês de namoro, não viria no primeiro ano de casado, mas depois de 16 anos de casado, 18 anos juntos, 3 filhos, eu sei quando é a Kezinha reclamando que eu deixei alguma coisa em cima da cama ou qualquer coisa do tipo, amém? Alguém comigo? Tem homens aqui que conhecem a voz da sogra de longe. Você já ouviu? Apaga todas as luzes e finge que não tem ninguém em casa. Alguém aqui comigo? Tô brincando, ninguém aqui faz isso. Talvez você já fez antes de nascer de novo em Jesus. Você conhece a voz de quem você tem intimidade. E a intimidade vem através de relacionamento. E se eu quero viver um ano extraordinário, eu preciso acessar os oráculos. Eu preciso acessar as verdades de Deus, as promessas de Deus. Eu preciso discernir a vontade de Deus. Porque Deus, Ele abençoa de uma forma diferente aqueles que são obedientes. Deus não tem filhos prediletos, mas Ele abençoa de forma superabundante aqueles que fazem dele o seu preferido, o seu predileto. Então alguns vão dizer, será que ele é um filho preferido de Deus? Porque olha quantas coisas ele está vivendo. Não, eu não sou um filho preferido de Deus. Você vai dizer, mas eu fiz de Deus o meu preferido. Não tem nada que eu ame mais do que Ele e a sua vontade. Não tem nada que eu ame mais do que ouvir a palavra que sai da boca dele. Alguém comigo aqui nessa manhã? Então esse relacionamento desenvolve discernimento. E o discernimento me faz ser mais assertivo. E uma jornada mais assertiva me faz perder menos tempo com coisas que não têm valor e correr a jornada que me foi proposta para correr. Paulo fala, eu combati o bom combate. Se ele combateu o bom combate, é porque existem outros combates que não são bons para você combater. Você precisa entender que quando a Bíblia diz que a paz que eu vos dou, eu não dou como o mundo dá, significa que existem outros tipos de paz que não são a paz que vem de Deus. A Bíblia fala que a riqueza de Deus, ela não acrescenta dores. Então existem outros tipos de riqueza que não são as riquezas de Deus. Irmão, se existe um combate errado, uma riqueza que não é de Deus, uma paz que não foi Ele quem deu, eu preciso reconhecer e entender que existem planos que eu tenho para o meu ano que podem não ser planos de Deus. Tem coisas na minha agenda que talvez não estejam na agenda de Deus. E como funciona caminhar debaixo de uma vontade de um Deus que conhece todas as coisas, me viu quando nada faltava, sabe o que eu preciso antes de eu ter consciência da necessidade, um Deus que passei na eternidade e trata ontem, hoje e amanhã como se fosse a mesma coisa. Irmão, como funciona acessar isso? Bom, se você caminha com Ele a ponto de saber quando é Ele quem fala, você vai se frustrar menos ouvindo quando qualquer um fala. Pega isso aqui, irmão. Tem mais gente parando na jornada de fé por conta dos ruídos que está ao seu redor do que por conta de gigantes de fato. Às vezes o inferno não precisa nem enviar um novo gigante para te abater. É só ele usar a boca de alguém ao teu lado para enviar um novo ruído, e isso já te desanima. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Enquanto há homens de Deus caminhando debaixo de uma palavra de Deus, há centenas de homens que não ouvem a Deus sendo usados como bocas por Satanás para desanimar você, abater você, iludir você. Mas eu preciso entender que há uma palavra que foi liberada dos céus sobre mim antes de qualquer ruído, opinião
ou crítica humana ser levantada contra mim. Há uma palavra de Deus liberada sobre a tua casa, e a palavra de Deus diz que todas as coisas podem passar, diz o Senhor, mas as minhas palavras não passarão. Então o que eu preciso fazer para acessar um novo ano extraordinário? Eu preciso ouvir o que eu não ouvia, eu preciso enxergar o que eu não enxergava, eu preciso obedecer no nível que eu não obedecia, se eu desejo viver a plenitude da vontade de Deus. Irmão, eu ouso dizer aqui, debaixo de muito temor, que talvez uma boa parte, para não dizer a maior parte de nós nesse auditório, nessa manhã, não tenha chegado perto ainda de entender todos os projetos e promessas que o Senhor tem para cada um. E é por isso que tantas vezes a gente se sente desanimado, porque a gente olha para o tempo presente, a gente esquece que há uma promessa que foi estabelecida antes dessa nova crise chegar. A gente olha para os gigantes recentes e a gente esquece que há um Deus que cuida de nós muito antes desse novo gigante se levantar. Guarda isso em nome de Jesus. Toda resistência que se levanta contra você no tempo presente é porque sabe que se você entender o que Deus tem para você e se mover debaixo dessas promessas e palavras, irmão, você vai se tornar imparável. A palavra de Deus diz: agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Ele é aquele que muda leis, Ele é aquele que contraria homens, Ele é aquele que faz a história acontecer, mesmo quando homens dizem é impossível, os céus dizem já aconteceu. Há alguém comigo aqui em nome de Jesus? Você viu, irmão? Você viu um juiz derrubar uma liminar que há anos mantinha um estádio de pé, dias antes do evento de uma igreja. Você viu o Tribunal de Justiça indeferindo mandados de segurança tentando reabrir. Ou talvez você nem saiba disso, mas eu sei o quanto foi difícil nos bastidores continuar crendo numa promessa mesmo quando tudo dizia não tem mais jeito. 3 dias antes, pastorzão, o que você acha desse local? Como assim? Não, é só um plano B, porque existe uma grande possibilidade de não ser no Allianz. Pastor, vamos pensar nesse plano C. Vocês não têm noção do que aconteceu, mas eu vou te relembrar o que aconteceu. Sexta-feira, último dia útil, uma nova lei aprovada, muda a história da cidade de São Paulo. Terça-feira, a igreja de Jesus entra naquele estádio, declarando: Deus disse que iria acontecer, nós sabemos, no céu já aconteceu. Vamos, alguém comigo aqui em nome de Jesus? Levante as suas mãos, deixa eu profetizar sobre alguém. Enquanto você estiver debaixo de uma palavra de Deus, não há quem possa te resistir. Deus muda estações, Ele muda leis, Ele muda cenários, mas se Deus disse que vai acontecer, vamos, igreja, pelo amor de Deus, diga já. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia. Há alguém comigo aqui, diga amém. Eu preciso ouvir o que os céus estão dizendo. Se eu quero enxergar aquilo que Deus está fazendo, existe uma palavra ecoando dentro de você. Existe uma agenda de Deus feita para você. Você já deve ter ouvido falar de planning. Pessoas que pegam e planejam o seu ano, isso é maravilhoso. Mas precisamos submeter os nossos planos a Ele, porque o salmista diz: antes de cada um dos meus dias existir, o Senhor já havia escrito sobre eles no seu livro. Irmão, pega isso aqui, você está comigo? Eu sei que pode estar calor, a gente está com uma superlotação aqui, mas no deserto era mais calor do que está fazendo aqui hoje. As pessoas caminhavam horas para ouvir algo que saía da boca de Deus. Você está comigo? Então não deixa nada roubar de você aquilo que Deus quer fazer nessa manhã. Vamos, alguém comigo aqui nessa manhã? O que a palavra está dizendo é que existe algo estabelecido por Deus para você sobre o teu ano. Então aquilo que para nós é surpresa, para Deus é decreto. Ele já declarou, Ele já estabeleceu. E olha como é louco isso. Você imagina, eu acordando pela manhã hoje, falando: cara, hoje vai ser um culto extraordinário. E os céus falando: não.
Fernandes não tem ideia, hoje vai ser histórico. Ele nunca falou para tanta gente em todo o seu ministério. Você consegue imaginar que assim como foi uma surpresa para mim o que Deus está fazendo nessa manhã, existem muitas surpresas de Deus para você ao longo desse próximo ano? Existem surpresas de Deus esperando sobre a tua casa, sobre os teus recursos, sobre o teu chamado, sobre o teu ministério. Agora, o que eu preciso fazer se eu quero viver as surpresas de Deus? Eu preciso fazer a vontade de Deus. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é justo e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é Pai e Ele, como um bom pai, sabe presentear os seus filhos. Ele é bom em todo tempo Ele é bom. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Até a fé que eu carrego, eu só carrego porque Ele depositou em mim. É Ele quem sustenta as promessas que fez. Então Ele é aquele que promete, sustenta o que prometeu e cumpre, se eu me posicionar a partir da promessa. Ele é aquele que enxerta a fé no coração do homem, sustenta você na jornada de fé e faz você viver cada uma das promessas que Ele te fez, se você permanecer onde Ele te pediu para permanecer, se você se mover quando Ele te pedir para se mover, se você confiar quando Ele te pedir para você confiar. Irmão, guarda esse nome de Jesus. Não há nada que Deus te peça para fazer ou deixar de fazer que o fim dessa coisa não seja melhor do que o início dela. Se Deus está te pedindo para abrir mão de um relacionamento, creia nisso. Deus não está te punindo, Deus está cuidando de você. Se Deus quer mudar a geografia nesse ano, se Deus quer mudar cenários sobre você nesse ano, entenda, Deus ouviu conversas que você não ouviu. Deus estava em mesas que você não estava. Às vezes a gente não entende por que Deus nos tira de lugares, ou quebra alianças, ou muda cenários, amizades, geografia. Por que o Senhor fez isso? Eu hoje não sei, mas uma coisa eu sei: no tempo perfeito Deus vai me revelar que foi melhor obedecer mesmo me custando algo do que permanecer, porque no final vai me custar tudo. Você pega a história de Pedro. Ele acaba de viver um milagre, a maior pesca da sua história. Minutos depois, o que Jesus pede para ele? Para ele entregar o seu milagre e segui-lo. A maior parte dos convites que Deus faz a um homem, Ele faz depois dos seus maiores milagres. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. A gente acabou de viver algo histórico, pela primeira vez na história da nação, por mais de 6 horas ininterruptas em rede nacional, milhões de famílias foram tocadas. Eu lembro do que eu falava nas mesas, eu falava, gente, eu vi, eu estive lá. Eu falei isso em algum culto aqui de domingo, talvez alguém deve se lembrar. Eu falei, gente, eu já estive lá no 31 de dezembro e foi extraordinário. Estava lotado de famílias, Deus operou milagres. E uma das coisas que eu vi e falei na mesa, mas não falei de púlpito, era... Gente, ouve o que eu estou te falando, eu falava na mesa. O retrato, depois da Vira Brasil, vai ser Anitta na TV X, Jesus no SBT. Ouça o que eu estou falando. Ouça o que eu estou falando. Aí eu acordo dia 1º, e todos os canais só se falava sobre isso. E eu não estou questionando música, eu não estou questionando melodia, cultura, não é sobre isso. Quando o que é bom se estabelece, denuncia tudo que não é. Você está comigo? Quando a luz se estabelece, ela denuncia tudo que não caminha na luz. Vamos, alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Quando o que é reto se estabelece, denuncia tudo que está desalinhado. Você lembra daquela mulher aos pés de Jesus? A Bíblia fala que ela se lança aos pés de Jesus e começa a lavar os pés dele com perfume caro, e ela começa a secar os pés de Jesus com o próprio cabelo. E a Bíblia fala que os homens que estavam naquela sala começam a se revoltar com a entrega dela, e começam a dizer entre si, se esse homem soubesse quem essa mulher é, ele não deixaria ela tocá-la. E aí Jesus se levanta e ele fala, olha, vocês estão questionando a entrega dela, mas desde que eu entrei vocês não me deram um beijo, vocês não me ofereceram óleo, vocês não me deram água. Jesus está dizendo, olha, a entrega dela foi tão alta que denunciou a falta da entrega de vocês, e é por isso que vocês se doem. Igreja de Jesus, olha para mim, paixão denuncia falta de paixão, entrega denuncia falta de entrega, unção denuncia falta de unção.
a bênção de Deus sobre homens denuncia homens que caminham sem a bênção de Deus. Então o que a gente viu dia 31 de dezembro? Uma igreja posicionada que também denunciou muitas coisas que estão fora de ordem ou de posição. Mas diante de Jesus eu falo isso, e você me ouviu falando por 2 meses pelo menos, mas eu falei isso no dia 31 de dezembro de 2023. Eu estava ministrando em Orlando, eu desço do púlpito, abraço a minha esposa, e tantas coisas se levantaram naquele dia. Eu não sei se eu já compartilhei isso aqui, mas eu compartilhei isso no mesmo dia que aconteceu lá, 31 de dezembro de 2023. O motorista pega eu e a Kezinha em casa e vai levar para o Addiction Arena, onde a gente vai ministrar na virada de ano de Orlando. E aí o motorista, depois de uns 20 e poucos minutos dirigindo, ele para o carro no sinal, ele vira para mim e fala: pastor, tem muito tempo que eu estou lutando aqui contra o pensamento na minha mente, e esse pensamento, ele está o tempo inteiro dizendo para eu matar você e a sua esposa. Aí eu olho para ele começa a coçar a cabeça assim, e ele tava meio inquieto. Eu segurei a mão da Kezinha, eu estava orando em línguas, eu continuei. A única coisa que eu consegui falar foi: fica firme aí, irmão. Eu falei: irmão, fica firme aí. E eu continuei. Continuei orando em línguas, 8 minutos no Waze. Irmão, eu nunca vi 8 minutos demorarem tanto, pareceu uma eternidade. Diante de Jesus, o que eu vou falar? Eu comecei a pensar: o que a gente faz no próximo sinal? Abre a porta, pula do carro. Eu tento chamar a polícia, eu passo a localização. Aí eu passei a localização em tempo real, mandei mensagem no staff, falei: gente, ora pela gente, daqui a pouco eu explico. Chegamos na Addiction Arena, preguei na virada de ano de Orlando, e quando eu desço do púlpito, eu abraço a Kezinha, eu falo: amor, a semente de tudo que a gente viveu hoje vai gerar para a nossa igreja um estádio no próximo ano. Ano que vem estaremos num estádio. Pega isso aqui, irmão. Onde é que você quer chegar, pastor? Eu quero chegar num ponto simples. Homens de Deus enxergam aquilo que Deus preparou para o futuro, e eles celebram algo que não aconteceu no presente, porque a dinâmica da fé é uma dinâmica de antecipação, é tratar coisas que não são como se já fossem. A dinâmica da fé não é celebrar porque aconteceu. Isso os incrédulos também fazem. Todo incrédulo, quando algo bom acontece, celebra, mas os homens que caminham por fé celebram antes de acontecer, porque eu sei que vai se cumprir. Vamos, alguém comigo? Porque eu sei que a palavra dele é boa e a sua misericórdia dura para sempre, porque eu sei que os pensamentos que ele tem são mais altos que os meus, porque eu sei que aquilo que ele disse que vai acontecer já aconteceu. Eu celebro. Se eu celebro mesmo sem que os meus olhos vejam, no tempo perfeito de Deus, certamente eles verão. Mas se eu espero acontecer para celebrar aquilo que eu estou vendo, tem muitas coisas em Deus que talvez eu nunca verei. Porque a fé recompensa os que creem mesmo sem ver. A visão de quem caminha com fé não é uma visão natural, não é vista. É você ver o que Deus fala. É Deus falar algo no teu espírito e você ver algo em Deus. É Deus soprar algo no teu espírito e você ver algo em Deus. Alguém está comigo aqui? Diga amém. A gente vê essa dinâmica no posicionamento de Jesus. A Bíblia fala que Jesus ele dá graças e ele parte o pão. Ele não agradece depois da multiplicação, ele agradece antes de Deus multiplicar. A gente vê essa dinâmica de Jesus antes da ressurreição de Lázaro. Lázaro ainda não havia saído do túmulo, mas Jesus já agradece. Ele fala: Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre ouve as nossas orações. O Senhor sempre ouve a minha oração. Então, irmão, se você quer ter uma visão sobrenatural para o próximo ano, é mais sobre ouvir o que Deus fala do que sobre qualquer outra coisa. Um homem que caminha debaixo de uma visão de Deus não é um homem que desenvolveu uma técnica, não é um homem que naturalmente é visionário, não, é um homem que aprendeu a silenciar vozes e ouvir o que Deus fala. É um homem que aprendeu a fechar a porta e ouvir a Deus em secreto, porque aquele que o ouve em secreto também o recompensará. Alguém está pegando isso aqui em nome de Jesus? Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Levante as suas mãos, feche teus olhos em nome de Jesus. Declaro comigo nessa manhã, diga: Pai, eu consagro ao Senhor tudo que eu faço, tudo que eu tenho
E eu creio que todos os meus planos para esse ano serão bem sucedidos, porque a minha agenda, a partir de agora, se torna a expressão da sua. Diga: Pai, me dá discernimento para arriscar do meu ano projetos que não fazem parte do seu, para tirar da minha agenda vontades que não fazem parte da sua. Diga que a minha agenda seja limpa, atualizada, visitada pelo Senhor, para que eu faça o que o Senhor me chamou para fazer. Diga: e certamente eu e a minha casa viveremos o que o Senhor preparou para esse tempo, em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmão, você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos lá ganhar o Alphaville. Alguém pronto para viver o novo aqui? Vamos. Será que alguém pode fazer barulho? Aleluia. Bom, olha para mim. A terra ama homens visionários. Por que a gente ama visionários? Porque eles veem o que ninguém viu. Por que a gente celebra o Steve Jobs? Porque esse cara foi disruptivo. Por que a gente celebra alguém como Elon Musk? Porque esse cara é disruptivo. Mas não tem nada mais disruptivo do que homens de Deus caminhando debaixo da vontade dele. A gente vê um profeta que manda colocar água sobre um altar para dificultar, não, para impossibilitar que um fogo natural queimasse sobre aquele lugar. Mas ele sabia que o fogo que viria sobre aquele lugar não é um fogo que segue a lei da física, é um fogo, ou da química, é um fogo que vem do céu. É como aqueles 3 homens lançados numa fornalha ardente que viram um 4º homem dançando com eles no fogo. É como Davi que sonha uma casa para Deus, ou que imagina como seria se a Arca da Aliança voltasse para a cidade. Todos esses homens, eles viram algo, mas tem algo em comum com aquilo que eles viram. A expressão do que eles viram sempre apontava: ei, ao, som, ei, som. Vocês estão me ouvindo? A expressão daquilo que eles viam sempre apontava para algo maior do que eles mesmos. A Bíblia fala que a gente pede e não recebe o que pede porque a gente pede mal. A gente pede algo para os nossos próprios deleites, a gente pede algo para os nossos próprios prazeres. Irmão, olha para mim, tem muitos pedidos que você tem apresentado para Deus que Deus nunca vai prosperá-los ou vai cumpri-los, porque o final dessa conta é só sobre você. Eu preciso entender que toda visão que Deus confia a um homem de Deus passa por ele, mas não termina nele. Alguém está pegando isso aqui em nome de Jesus? Alguém estava me questionando essa semana: pastor, por que você é tão ousado com algumas visões e alguns projetos que você tem? Eu falei: olha, porque quando eu sei que é algo que vai além de mim, o interesse é maior do que quando é algo que é só sobre mim. Quando eu sonho numa casa que vai tocar pessoas, quando eu sonho num lago que vai batizar milhares, quando a gente sonha num kids que vai ensinar sobre Jesus para a próxima geração, quando a gente sonha sobre um espaço maior para acomodar mais pessoas, quando a gente sonha sobre coisas que vão além de nós, irmão, não há nenhuma possibilidade de Deus não prosperar projetos e sonhos que Ele mesmo tenha colocado em você, porque você entendeu que milagre não é fim, milagre é meio, passa por você, mas não termina em você. Vamos, alguém pega esse nome de Jesus. Em 2025, Deus vai te dar visões, projetos e sonhos, que alguns deles não vão apontar para você, eles vão passar por você, mas você e a sua casa terão impressões digitais naquilo que o Senhor está fazendo na face da terra. Você e a sua casa viverão coisas maiores do que um dia você pediu ou pensou. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Alguém crê nisso aqui em nome de Jesus? Diga: eu sei. Vamos com autoridade, diga: eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço, do que tudo que eu sonho. Diga: segundo o seu poder que em nós atua. Diga: 2025 é o ano do sobrenatural de Deus. Vamos com autoridade, diga: 2025 é o ano da expansão, da visão de Deus sobre a sua igreja, em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Alguém feliz com Jesus ainda, diga amém. Irmão, tem uma passagem que eu compartilhei algumas vezes e eu preciso que a gente entenda esse princípio, porque muitas vezes estamos à procura ou em busca de algo óbvio. Queremos uma relação superficial. A gente lê um pouquinho da palavra e espera que Deus nos dê oráculos. A gente se envolve um pouquinho com a igreja e espera que Deus faça algo como fez com os heróis da fé ou com seus profetas. A gente começa a caminhar um pouquinho, espera que Deus nos torne um avivalista. Uma das maiores crises da nossa geração é vermos pessoas com raízes rasas, esperando de Deus revelações profundas. Mas na verdade tudo que tem valor já esteve oculto um dia. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. Por que um grão de areia não vale nada e 1 grama de ouro vale tanto? Primeiro, por conta da escassez. Segundo, por conta da dificuldade de encontrar. Você precisa escavar, você precisa procurar, você precisa perseguir. Alguém está comigo aqui? Por que a trufa, e eu estou falando de culinária, não é um bombom, é aquela trufa que tempera comida, ela é tão cara? Por que ela é tão valiosa? Tem restaurante que você corta filete quase que com uma gilete e eles são pesados em balanças digitais. Porque não é tão simples encontrar. As trufas não estão na superfície, elas estão enterradas. Eles usam cães de caça para localizá-las, então eles vão lá e cavam e ela tem um valor diferente porque, além de ser escassa, ela está em um lugar profundo. Alguém está pegando isso aqui? Irmão, aquilo que qualquer um pode viver, qualquer um está vivendo, mas aquilo que só um homem de Deus vai viver. Você precisa buscar em Deus. Você precisa acessar nele, você precisa receber dele, você precisa caminhar com ele. A Bíblia fala de uma mulher que sangrava por muitos anos, mas ela um dia disse: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, certamente eu serei curada. A Bíblia fala que quando ela se aproxima e o toca, ela acessa a virtude. Mas não é só sobre o toque, outras pessoas estavam tocando Jesus do mesmo jeito. Não é sobre um toque físico, é sobre uma posição, é sobre uma inclinação, é sobre uma busca. Ei, olha para mim, irmão, ela está se expondo à morte. Se aquela mulher fosse descoberta, pela lei da época, ela poderia ter sido apedrejada. Então, primeira coisa é que ela está colocando a sua própria vida em risco, porque ela entende que existe uma recompensa. Ela está se expondo, porque ela entende que se ela chegar a Jesus, algo de Jesus vai vir sobre ela. Irmão, quando você caminha sem esperar coisa alguma, não se surpreenda se coisa alguma acontecer. Mas quando você caminha em fé, crendo, esperando, com uma firme expectativa, se movendo, se inclinando, se posicionando, algo de Deus vai ser derramado sobre você. Porque toda posição gera uma reação. A Bíblia fala: clama a mim e responder-te-ei. A Bíblia fala que aquele que bate, a porta se abre, aquele que procura, encontra. A Bíblia fala que aquele que semeia pouco, pouco colherá, aquele que semeia muito, muito colherá. A Bíblia fala de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, certamente colherá. A Bíblia fala sobre ação e reação o tempo inteiro. Alguém está comigo aqui? E tem gente que está com uma expectativa de ter uma visão extraordinária para esse ano, mas talvez você não esteja disposto até essa manhã a ter uma busca extraordinária nesse ano. Mas eu vim aqui provocar algo em você. Se você, e eu vou botar entre aspas porque é uma analogia, se você cavar um pouco mais, buscar um pouco mais, se você perseguir um pouco mais, existem coisas profundas em Deus disponíveis para aqueles que o buscam. Existem revelações em Deus. Jovens, existe um chamado que Deus tem para você, mas existem camadas desse chamado.
Se você se contentar com a primeira parte, você vai achar que a primeira parte é tudo que Deus tem. Mas quando você começa a entender que Deus, Ele é uma fonte inesgotável, você começa a se tornar insaciável. Eu sei que existe mais, eu quero mais. Eu sei que existe mais, eu quero mais. Eu sei que existe mais, eu quero mais. Alguém está comigo aqui nessa manhã? Tem alguém que deseja mais de Deus para esse ano? Tem alguém que crê, sabe que existe mais de Deus disponível do que tudo que você já viveu, acessou até aqui? Vamos, alguém comigo? Levante as suas mãos, declare com autoridade, diga: Pai, eu sei que existe mais e eu quero mais. Provérbios 25:2 diz: a glória de Deus está em ocultar certas coisas, mas tentar descobri-las é a glória dos reis. Vamos ler isso junto? Provérbios 25:2, vamos lá? A glória de Deus é ocultar certas coisas. Vamos mais uma vez? A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Irmão, olha para mim. Aquilo que existe mais poderoso para o teu destino profético não está na superfície, está no lugar profundo. Aquilo de mais poderoso sobre a tua identidade não está no teu espelho, está no teu interior. Aquilo que existe mais poderoso sobre o teu futuro não está no teu planning, está na tua gênese. Quando Deus te fez, juntamente com você foram feitas promessas pelo próprio Deus a teu respeito. A Bíblia fala que Deus não vê como o homem vê. Se você for olhar no espelho e procurar no reflexo que vê respostas para que 2025 seja um ano extraordinário, você vai se frustrar. Irmão, se eu me olhar no espelho antes de vir pregar todos os domingos e achar que eu carrego aquilo que eu preciso para operar no lugar que Deus tem me colocado, eu vou me frustrar todas as vezes. Mas quando eu olho para o espelho, eu vejo um homem comum, improvável, um jovem, cheio de defeitos, falhas, alguém que foi tirado no meio do nada. Mas quando eu olho para dentro, eu lembro que habita em mim o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Não é sobre mim, mas sobre o Deus que em mim opera. Não é sobre o meu desejo, mas sobre a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não é sobre o que eu vejo para esse ano, mas é sobre o que Deus viu quando ninguém via. Alguém está comigo? Igreja de Jesus, há uma visão de Deus sobre vocês, sobre esse tempo. Há uma agenda de Deus sobre esse ano e sobre esses meses. Há uma palavra de Deus que foi desenhada sobre cada um dos seus passos de fé. Então o que eu preciso para ter uma visão extraordinária, na verdade, é acessar o que Deus já estabeleceu. Não é ver algo necessariamente novo, mas é ver algo que Deus já disse desde a eternidade passada. Um homem que ouve os céus governa a terra. Um homem que ouve os céus governa a terra. Talvez alguns ainda não entenderam a força, o peso e as consequências do que a gente viveu dia 31 de dezembro. Alguns ainda estão achando que estamos celebrando o evento num estádio. Não é sobre um evento num estádio, porque muitas igrejas já fizeram eventos em estádios. Não é sobre um culto de virada, porque eu boto entre aspas, um Réveillon não é o que necessariamente vai mudar a vida de ninguém. Mas o que eu vi foi uma nova medida de fé ousada sendo liberada sobre um povo que viu algo, ouviu algo e não descansou até se cumprir o que Deus havia mostrado e dito. Eu vi uma nova porção de fé ousada sendo liberada sobre um povo que depois que viu Deus mudar leis, abater homens fortes e estabelecer a sua vontade, vão ter novas expectativas e uma nova esperança para esse próximo ano. Irmão, eu vou ser muito sincero para você. Eu já sabia que Deus era o Deus das coisas impossíveis, mas a cada novo feito de Deus, parece que essa fé ousada ela vai sendo dimensionada. Parece que a gente começa a ter mais prazer nos desafios, porque a gente começa a ter mais prazer em ver Deus contrariando homens. Ele contraria a lei da física.
para que Pedro possa andar sobre as águas. Ele contraria a medicina para que Lázaro volte a viver depois de 4 dias morto. Ele contraria a história quando chamou você para viver o que você está vivendo. Ele ama confundir os que pensam que são. Ele ama abater homens que se ensoberbecem, levantar homens improváveis que são simples. Deus ama mudar a história usando homens comuns. Bill Johnson diz que Deus está à procura de homens que não amam o mundo, para que possa confiar o mundo a eles. E eu vim aqui profetizar sobre alguém nesse primeiro domingo de 2025. Se você crer e não duvidar, se você perseguir palavras que Deus já liberou sobre a tua história, se você acessar os oráculos de Deus, se você buscar mais, orar mais, ouvi-lo mais, você e a sua casa serão imparáveis, viverão em 2025 aquilo que olhos não viram, ouvidos não viram e ainda não penetrou no teu coração. Vamos com autoridade, diga 2025, pelos olhos da fé, diga já é o melhor ano da minha vida, em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Entenda um princípio: quanto maior a visão, maior a resistência. José recebe um sonho de Deus, e a visão de Deus em José aponta para um tempo. E que tempo é esse? O tempo em que um filho de Deus governará a despeito da posição de Faraó. Olha para mim. A terra vê um jovem sonhando, mas os céus veem o próximo governador de toda a terra. Não, eu vou falar de novo, alguém vai pegar isso daqui. Deixa eu te levar para o dia em que Davi foi ungido. A terra vê olhos sobre a cabeça de um menino, mas o que os céus veem é aquele que a genealogia do Messias será mencionada: Jesus, filho de Davi. A Bíblia fala algo que eu amo, irmão, porque a minha história é a tua. Não despreze os pequenos começos. Talvez aquilo que Deus te mostrou, enquanto você ainda é improvável, quem sabe pequeno, se sinta fraco, seja algo que aos olhos dos homens não vai dar em nada, mas eu creio que os céus estão dizendo: algo grande está começando agora. Vamos, alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Há algo novo sendo gerado em Deus. Há algo que homens ainda não viram. Há algo que ouvidos ainda não ouviram. Há algo que Deus está fazendo. E Ele vai pegar esse jovem, Ele vai pegar essa mulher, essa casa, essa família. Ele vai pegar esse menino, essa criança. Ele vai pegar esse bebê que está sendo gerado no ventre. Porque Deus não é como os homens são. Ele não depende de cenários prováveis para fazer. Pelo contrário, Deus é o Deus das coisas impossíveis. Quanto pior, melhor é para Deus operar. Alguém comigo aqui, diga amém. Então olha para mim, irmão. Quanto maior a tua visão, a visão que Deus te deu, maior é a resistência que você vai enfrentar. José tem uma visão de Deus. A primeira coisa que acontece é: José é vendido pelos próprios irmãos e é feito escravo. Davi recebe uma unção de Deus. E agora o que acontece é que não só um gigante o resiste, mas um rei o persegue. Pega isso aqui, irmão. Paulo foi feito apóstolo em Cristo Jesus, chamado pelo próprio Jesus. Agora cadeias e naufrágios o esperam. Daniel, um homem de Deus, que tinha uma sabedoria superior a todos os sábios da Babilônia, mas agora tem leões que o aguardam. Mesaque, Sadraque e Abidnego não se curvaram diante de outros deuses ou de homens fortes, porque viram algo na eternidade que era superior a qualquer sofrimento leve e momentâneo que eles poderiam enfrentar. Foram lançados numa fornalha ardente, mas eles também viram 4 homens dançando com eles no meio do fogo. Eles também viram o livramento de Deus. Alguém está pegando isso aqui em nome de Jesus? Igreja, quanto maior a visão que Deus te dá, maior a resistência que você enfrenta. Mas é proporcional. O inferno sabe que aquilo que Deus te prometeu é grande. O problema é que em muitas batalhas a gente tem visto o inferno crendo nas promessas que Deus nos fez mais do que nós mesmos temos crido nelas. A gente vê isso na história de Moisés.
Um libertador está sendo levantado no meio dessa geração. Irmão, o faraó creu tanto nisso que manda dizimar todos os primogênitos daquele tempo. A gente vê isso na história de Jesus. Uma notícia se espalha pelas ruas. Olha, o libertador, o rei dos judeus, está sendo gerado nessa geração. Ele manda dizimar todos os primogênitos daquele tempo. Por quê? Porque o inferno sabe que todas as vezes que uma promessa sai da boca de Deus, algo na terra vai acontecer. Agora, qual é o nosso desafio? Quando a gente crê menos numa promessa que Deus nos fez do que o inferno já crê e a resiste. A dinâmica do inferno, ela é proativa. Muitas vezes ele não espera acontecer para te resistir. Ele tenta te parar antes de você se posicionar. O inferno tenta cessar toda a revolução antes que ela comece. Foi assim com Moisés, foi assim com José, foi assim com Jesus. Imagina, Deus dá um sonho para José. E a primeira coisa que o inferno faz é contaminar o coração dos seus irmãos para que o vendam. Mas o que os céus fazem com aquilo que o inferno fez? Empurram José para mais perto do seu destino profético. O que o inferno faz quando a promessa de um libertador se estabelece no tempo de Moisés? Vamos dizimar todos os primogênitos para que não haja a possibilidade da promessa de Deus se cumprir. Mas o que os céus fazem com aquilo que o inferno fez? Agora, do palácio do perseguidor, ele vai alimentar o libertador, educar o libertador. Ele vai trazer realeza sobre o libertador. E no tempo certo, do meio do seu palácio, se levantará o cumprimento de uma promessa de Deus. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Se você for fiel, permanecer, todo levante do inferno coopera com o seu destino profético. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam com o bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Então a venda de José coloca ele mais perto do seu destino. O cesto de Moisés coloca dentro de um palácio. A perseguição contra Jesus faz com que pessoas que nem criam passem a crer. Por quê? Porque até quando os ímpios começam a crer, a gente precisa parar e pensar, não. Existe algo aqui acontecendo. Irmão, você vai para Israel e há uma palavra que diz que Jesus, o Messias, ele voltará saltando sobre os montes, ele entrará pelos portais da cidade. E aí sabe o que homens que não creem fizeram? Concretaram o portal da cidade, que a Bíblia diz que é por esse lugar que Jesus vai voltar. Quando eu ouvi aquilo mexeu com o meu coração. O guia falou, bom, é nesse lugar que a Bíblia diz que ele virá saltando sobre os montes. Vocês estão vendo aquela porta concretada, cimentada? Então, árabes concretaram porque eles não creem, mas só por garantia. Irmão, você não pode começar esse ano permitindo que o inferno creia nas suas promessas mais do que você mesmo. Não, alguém vai pegar isso aqui em nome de Jesus. O inferno ouviu coisas que você também ouviu, mas ele não pode crer mais do que você está crendo. Porque se Deus disse algo para você, é algo que no céu já aconteceu. Eu preciso te alertar e te lembrar, quanto maior a visão, maior a resistência. Se Deus te mostrou uma cidade, prepare-se para vozes na cidade te resistirem. Se Deus te mostrou uma nação, prepare para vozes na nação te resistirem. Se Deus te mostrou nações, prepare-se para vozes em outras nações te resistirem. Mas não permita que a voz que tem te resistido seja a tua própria voz. Tem mais gente sendo parada por autossabotagem do que por estar sendo de fato sabotado pelo inferno. Tem mais gente sendo parada por crise de identidade do que por um levante ou um novo gigante. Tem mais gente negociando o seu destino profético por conforto e comodismo do que de fato porque está sendo resistido em batalhas. Agora, quando o dia mau chegar, mesmo que vozes se levantem, mesmo que ruídos te sequem, mesmo que gigantes militem contra você, a gente precisa trazer à memória o que nos dá esperança e lembrar do que diz a palavra, Provérbios 24:10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Eu falei sobre isso 2 semanas atrás, alguém vai lembrar disso aqui. Talvez você tenha visto um corte no Reels ou tenha assistido online. Derrubaram uma liminar da justiça, impediram o evento de acontecer. Desse púlpito eu falei,
ouça o que diz a voz do Senhor: se pararem a igreja, vai começar um movimento popular, invadiremos as ruas. Vocês estão tocando na igreja de Jesus, estamos debaixo de uma palavra de Deus. Nós não estamos fazendo algo que queremos fazer, estamos fazendo algo que Deus pediu para fazer. Então, que parem todo lobby, toda retaliação, porque se Deus disse que vai acontecer, não há quem impeça. Alguém lembra disso? Irmão, eu sangrava enquanto inspirava você. Eu estava angustiado enquanto profetizava sobre você. 3 dias antes da gente conseguir romper, uma das pessoas do nosso corpo jurídico falou: olha, a gente não está lutando para manter o evento de pé, a gente está lutando para ressuscitar esse evento, porque juridicamente ele já morreu, não existe mais. Agora, o que a Bíblia me ensina? Eu preciso aprender a chorar no lugar certo. Tem gente que se vitimiza na internet esperando que o apoio de alguns na rede social satisfaça você. Não, você não vai chorar na frente dos seus opositores e você não vai sangrar na frente dos seus inimigos. Você tem um lugar secreto que é feito para isso. Você tem um lugar seguro para isso. Você vai clamar diante do teu pai, você vai colocar diante dele o teu coração, você vai falar para ele sobre as tuas angústias, você vai apresentar para ele um coração quebrantado. A Bíblia fala que um coração quebrantado o Senhor não resiste. Agora, aí diante dos inimigos, a Bíblia fala que eu não posso me mostrar angustiado, eu não posso me mostrar mal. Por quê? Porque se eu fizer isso, a minha força será pequena. Eu preciso me vestir, e como diz a Camila Bairros, hoje é um dia bom para confundir o inimigo. As pessoas vão falar: você está tão bem. Pois é, eu estou bem, porque há uma promessa em mim que foi depositada antes dos meus inimigos se levantarem. Você está tão confiante. Pois é, eu estou confiante, porque a alegria do Senhor é a minha força. Você tá tão alegre. Pois é, eu estou alegre, porque a palavra de Deus me garante que inimigos que vêm contra mim por um caminho, por 7 caminhos eles fugirão. Vamos, alguém comigo aqui em nome de Jesus? Aleluia. Levante suas mãos, vamos declarar isso junto nessa manhã. Provérbios 24:10. Diga: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Na versão Almeida diz: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Levante suas mãos, feche teus olhos e declare comigo, diga: se eu me mostrar fraco no dia da minha angústia, a minha força será pequena. Diga: mas eu entendi e eu reconheço que quando eu sou fraco, eu sou forte, porque a força do Senhor, ela se revela em meio à minha fraqueza. Por isso eu profetizo 2025. Eu correrei e não me cansarei, voarei com asas como águia, verei dos céus o que os céus estão dizendo sobre a terra. Diga: me moverei em fé, caminharei em fé, romperei em fé, e as portas do inferno não prevalecerão contra mim. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor e viveremos ainda esse ano o maior romper da nossa história, em nome de Jesus. Sabe uma das coisas que a visão clara gera sobre nós? Uma visão clara torna a missão mais leve. Olha para mim. Todo homem que tem uma visão clara, ele encara a missão de forma mais leve. Eu perdi a conta de quantas vezes eu fui pregar doente, medicado, cansado, exausto, mas a visão era clara. Deus me chamou para isso. Eu fui feito para isso. Eu alegro o coração do meu Deus quando eu estou no centro da vontade dele. Eu estou doente por algumas horas, mas aquilo que o Senhor vai fazer na vida de alguns vai durar para sempre. O sofrimento leve e momentâneo está acrescentando uma glória eterna que pesa mais do que todas essas coisas. Vamos, alguém comigo aqui? Então, entre a oração inicial que eu fiz na hora da oferta e a pregação que eu estou fazendo, eu corri aqui atrás e tomei uns 3 ou 4 comprimidos. Eu não vou ficar, irmão, me vitimizando ou me abatendo. Por quê? Porque qualquer tipo de cansaço, enfermidade, levante, qualquer coisa que venha contra você dura algum tempo, mas a plenitude da vontade de Deus. Vamos, alguém pega isso aqui em nome de Jesus. O que me faz desanimar
Não ter clareza daquilo que Deus me mostrou? Todo pai que trabalha em 2 turnos chega exausto em casa. Mas por que ele faz isso? Porque ele sabe, os meus filhos vão dormir melhor, porque eu estou dando o meu melhor para que eles tenham o que comer. Toda mãe solteira que talvez foi abandonada por um menino que fez o filho, mas não assumiu a paternidade e precisou garantir o sustento da casa e precisou enfrentar os desafios da vida, ela disse: mesmo que o homem que fez essa criança não assuma, eu não vou deixar ele desamparado, eu vou suprir o que for necessário, eu vou trabalhar mais se for necessário. O que é isso, irmão? O que é uma mulher posicionada, uma mãe posicionada, um pai posicionado? O que é um jovem posicionado? É alguém que entendeu o seu futuro profético. E a partir de uma visão clara, tem uma missão mais leve. Você está comigo ainda? Diga amém. Hebreus 12 fala que até Jesus se moveu debaixo desse princípio. Olha o que a Bíblia diz, Hebreus 12, 1. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Igreja, olha para mim. A Bíblia fala que Jesus suportou a vergonha e a dor porque havia uma alegria proposta. Havia uma recompensa no final da jornada. Havia o cumprimento de algo maior do que a sua dor. Então imagina, ele está diante de um cálice, esse cálice gera separação, ele está diante da crucificação, e essa crucificação gera maldição. Era o cumprimento de uma promessa, maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro. Ele sabe que ele se distanciaria do Pai, ele sabe que ele deixaria de ser um com Deus. É por isso que em toda a Bíblia vemos ele chamando o Pai de Pai. Perguntam se ele é bom, ele fala: não, bom é o Pai que está nos céus. Perguntam para ele qual é a oração que nós podemos fazer, e a oração que ele ensina é Pai Nosso. É um Pai compartilhado. Ele era até aquele momento unigênito, o único Filho de Deus, mas ele já traz à existência a obra da redenção, chamando todos os homens que criam nele em irmãos da fé. Ele era o primeiro de muitos a partir da ressurreição. Alguém está comigo? Diga amém. Mas ele sabe que quando ele tomar daquele cálice, ele vai se separar do Pai. Então em toda a Bíblia, Pai Nosso, Pai, Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre ouve a minha oração, Pai, Pai. Mas na cruz do Calvário, no madeiro, quando ele recebe a minha sentença e a sua, ele chama Deus de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus, até o fim, caminha debaixo da vontade de Deus. Porque ele sabia que havia uma alegria proposta. E qual alegria era essa? Quando meu Pai me trouxer de volta dos mortos, toda língua que confessar o meu nome se tornará um irmão na fé. Haverá moradas para cada um daqueles que me reconhecerem como Salvador da sua história, Senhor da sua vida. Porque toda a família será redimida. Porque o sangue que antes lavava os umbrais das portas de um povo, agora vai ser derramado sobre a cabeça de um novo povo. Porque todo gentil que não fazia parte da promessa vai ser alcançado. Porque os meus não me reconheceram. Todos aqueles que me reconhecerem serão feitos filhos de Deus. Irmão, o único Filho de Deus se fez homem para que todo homem pudesse ser feito filho de Deus. Havia clareza em Jesus sobre aquilo que o Pai havia pedido para ele. Alguém está comigo? Diga amém. Isso torna a missão mais leve. Paulo ele fala: olha, os sofrimentos leves e momentâneos estão gerando em nós uma glória eterna que pesa mais do que todas essas tribulações. Imagina Paulo tendo consciência da eternidade, dizendo o que é estar encarcerado por alguns dias, quando eu sei que a minha recompensa durará para sempre. O que é ser resistido por caminhar em obediência por algum tempo, quando eu sei que há uma morada sendo construída pelo meu Deus na eternidade. Então guarda isso, irmão, em nome de Jesus. O que vai tornar a tua jornada de 2025 mais leve é a clareza sobre aquilo que Deus está te pedindo e te propondo. Existe um caminho, e a Bíblia fala que melhor é o final das coisas do que o início delas. Não é sobre começar correndo o ano, é sobre terminar bem. Vamos, alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Deixa eu profetizar sobre você e sobre a tua casa.
Você não só vai correr nesse ano, você não só vai voar alto nesse ano, mas eu profetizo que você vai chegar na linha de chegada nesse ano. Você vai terminar a corrida que lhe fora proposta, você vai caminhar debaixo de uma palavra clara, você vai se mover debaixo de uma promessa. Deus vai te dar clareza de visão, Deus vai te dar discernimento, você vai discernir a todos e por ninguém vai ser discernido. Deus vai te dar sabedoria para se mover, saber entrar e sair, saber a hora de comprar e vender, saber a hora de se aproximar e de se afastar. Deus vai te dar a sabedoria para discernir o que diz em Eclesiastes, e entender que há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Você não vai comprar no tempo de vender, irmão. Você não vai vender no tempo de comprar. Você não vai edificar no tempo de destruir. Você não vai querer colher no tempo de semear, não. Você vai viver debaixo de um tempo perfeito de Deus. Você vai caminhar debaixo de uma agenda de Deus. Você vai se mover debaixo de uma vontade boa, agradável e perfeita de Deus. E eu declaro que a partir disso, você e a sua casa viverão uma aceleração sobrenatural. Pai, nós profetizamos 2025 é o ano de viver 10 anos em um. 2025 é o tempo perfeito de Deus para homens que ouvem os céus e governarão sobre a terra. Se você toma posse disso, irmão, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Será que alguém pode dizer ainda bem que eu vim em Jesus? Para finalizar, o último princípio sobre visão é que toda visão que Deus te confia aponta para uma impossibilidade. E é por isso que é uma visão de Deus e não tua. Olha para mim, irmão. As nossas visões são pautadas a partir da nossa visão de mundo. Então você olha, eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Você que é empresário, você olha um ponto, um lugar, você fala, cara, eu consigo ver um negócio aqui. Você vê uma possibilidade. Você olha para um novo mercado, talvez que está começando a se abrir, você fala, eu consigo enxergar oportunidades aqui. Porque um homem natural, ele tem uma visão natural. A partir de coisas que ele vê, ele conecta, ele vê sentido, ele fala, eu acredito que dá para acontecer. Agora, um homem espiritual, ele vê o que ninguém está vendo. E é por isso que todo homem de Deus que caminha debaixo de uma visão de Deus, ele é incompreendido. E é por isso que tem tanta gente se frustrando, porque está esperando que outros concordem com algo que só você viu. Pega isso aqui, irmão. Não espere que outros acreditem no que você crê, se os outros não viram o que você viu. O que um homem de Deus precisa? Ele precisa estar posicionado a ponto de falar, ei, eu sei o que eu vi. Não tem espaço para ruído, não tem espaço para opinião, não tem espaço para críticas. Por quê? Porque eu sei o que eu vi. E aí você vai viver algo que é extraordinário. A gente viveu isso com o Vira Brasil, por exemplo. E eu falo porque tem 4 dias e está muito latente para cada um que está aqui. Primeiro é resistido, depois assimilado, depois é replicado. Um estádio se propôs a fazer uma virada em 31 de dezembro de 2024. Eu profetizei e eu vou anunciar no próximo ano. Aguardem por inúmeros estádios na nação, ocupados por inúmeras igrejas na nação. Alguém está pegando isso aqui? Teve pastor que em grupos de liderança cristã no Brasil comentaram com ironia quando disseram que o nosso evento não aconteceria. Esse mesmo pastor publicou na rede social, aguardem ano que vem estádio X na virada. Guarda isso aqui, irmão. Quando você começa a entender o modo operante, qual que é o modo operante da terra? Ela combate o que não entende, assimila o que acabou de ver e aí depois ela replica. Então você pode ser alguém que se move por sinais naturais e você vai se tornar um homem natural com uma história natural. Ou você pode se posicionar como um homem espiritual que vê o que ninguém viu, ouve o que ninguém ouviu e vai fazer o que ninguém fez. Você e a sua casa viverão o inédito de Deus quando se moverem pela agenda dele. Alguém está comigo aqui em nome de Jesus? Vamos falar a verdade? Era estúpida a ideia de Noé. Ele foi contestado, ele foi ridicularizado. Noé
era estúpido para todo mundo até as primeiras gotas de chuva caírem. A Bíblia fala, olha, quando você fechar as janelas, fecha de uma forma que elas só abram por dentro. Por quê? Porque vai ter gente do lado de fora que criticava a construção da arca, pedindo para entrar. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Se você quiser viver debaixo de uma visão de Deus em 2025, você não pode caminhar por indicativos humanos ou por opiniões de homens. Você precisa caminhar debaixo de uma palavra de Deus. Homens vão dizer, não tem como acontecer, mas você já ouviu dos céus. Nos céus já aconteceu. 2025, irmão, não é um homem para comer, não é um ano para comentaristas, não é um homem para críticos, não é um ano para céticos, não é um ano para homens que têm opiniões, não. 2025 é o ano daqueles que caminharão debaixo de uma palavra de Deus, não se dobrarão, não desanimarão, e no tempo perfeito de Deus, aquilo que ele disse que iria acontecer no céu, já aconteceu. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia, aleluia. Gênesis 15:5. Deus chama Abraão para ver algo. E a Bíblia diz assim: levando então para fora da tenda, disse a Abraão: Abraão, olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Igreja, olha para mim, pega isso aqui em nome de Jesus. Alguns teólogos acreditam que o momento em que esse encontro acontece não era noite, era dia. E se de fato esse encontro aconteceu de dia, eu preciso reconhecer que o que Deus está pedindo para Abraão é muito mais poderoso do que eu imaginava até aqui. Porque quando eu vejo Deus chamando um homem para contar estrelas, eu imagino que isso deve ser muito difícil. Abraão contra as estrelas, se é que isso é possível. Mas quando eu entendo que Deus pode estar chamando um homem para contar aquilo que nem vê, aí eu entendo que isso é impossível. Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. Deus está chamando o seu povo para ver o que seria impossível enxergar naturalmente. Deus está dizendo para alguns aqui: ei, sai da tua tenda e de dia conta as estrelas, se é que é possível. Assim será a quantidade de promessas que eu cumprirei na tua história, diz o Senhor. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos, eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal e me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. E assim chegamos ao final de mais um Momento do Pai. Se esta mensagem tocou o seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família e em seus grupos, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra de fé. Além disso, quero que saiba que este é um espaço seguro para nos conectarmos em oração. Se você ou sua família estão precisando de uma prece, escreva seu pedido aqui nos comentários. Estaremos lendo e orando por cada um de vocês. A sua causa é a nossa causa. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com você e sua família hoje e sempre.